Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso momento aqui especial, ao nosso PG Online, para juntos aprendermos mais, do amor de Deus, a gente também, ter conhecimento, de novas informações, de conteúdos específicos da Bíblia e mais do que tudo, estar aqui interagindo com vocês. Então, quero desejar aqui uma boa noite a todos que estão aqui conosco, tanto pelo Facebook, como também pelo YouTube. Por isso, eu quero nesse momento agora pedir que você compartilhe com outras pessoas, que você já dê o seu joinha aí, o seu curtir, comenta aí com a gente e participe, É muito importante a sua participação, é muito importante a sua interação conosco. E nesse momento, para dar para ficar mais aconchegante, Porque a gente, muitas vezes fica só na live. Então, eu gostaria, que vocês pudessem cantar com a gente. Vamos cantar uma música antes, de iniciarmos o estudo propriamente dito de hoje. Eu quero convidar você a entoarmos uma música, que para mim é bem interessante, uma música muito bonita, que é Não Tardará. Então, se você conhece, canta aí com a gente. Se não conhece, vai aprendendo. É o hino que fala sobre a esperança, de nos encontrarmos com Jesus e que vai acontecer logo. Por isso, não tardará. Então, cante aí com a gente e participe desse coro tão especial. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. Quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará.
Então, amém, não é? Que a cada instante esse desejo, né, de nos encontrarmos com Jesus seja aí o nosso foco, seja, né, o nosso desejo, seja o nosso anseio. E nesse momento, então, vamos orar. E aí, após a oração, nós vamos iniciar o tema dessa noite, que é o tempo de angústia, né? O que é isso? Então, não se espante, fique tranquilo, porque hoje nós vamos aprender um pouco sobre essa temática. Mas, é claro, é necessário pedir a bênção de Deus, então vamos orar agora. Querido Pai amado Senhor, agradecemos a Ti por esse momento que o Senhor nos concede, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua presença para aprender mais a Tua palavra. Peço que o Senhor esteja nos direcionando, peço que o Senhor esteja nos conduzindo e que o Senhor nos auxilie, nos ajude nesse momento, iluminando o nosso entendimento para o assunto que iremos tratar nesta noite. Isso aqui pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, quando se fala em angústia, o que é que vem logo na sua mente? O que é que vem logo aí no seu coração? Eu sei que não deve ser algo muito legal, não deve ser algo assim muito tranquilo, né? Porque quem é que gosta de falar sobre angústia, né? Então, a Bíblia, né, se utiliza de alguns termos e esses termos nos auxiliam para compreender sobre algumas coisas. E um dos termos que a Bíblia se utiliza é justamente tempo de angústia, né? Isso aparece em várias passagens bíblicas e muitas vezes se refere a um tempo longo, às vezes se refere a um tempo curto. E a Bíblia também apresenta tempos, né, de angústia de forma literal, mas também tempos de angústia de forma profética para o fim dos tempos. E justamente o que nós vamos estudar hoje é o tempo de angústia para o fim dos tempos, né? Para o tempo do fim. Então, primeiramente, quero dar aqui uma boa noite ao Marcelo que está aqui conosco, seja bem-vindo. Então, quero iniciar a leitura dessa noite, lá em Lucas capítulo 21. Quando nós vamos para Lucas capítulo 21... outro ponto. Nós não vamos tratar todos os textos nessa noite, né? Porque não dá tempo, né? E também fica um pouco maçante. Então nós vamos para os textos chaves que vão nos ajudar a compreender essa cronologia, né? Quando é que vai ocorrer esse tempo de angústia? Se é 1, se é 2, se é 3, né? Quais as principais características? Então vamos lá. Quando nós vamos para Lucas capítulo 21, o verso 25 e o verso 26, diz bem assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então percebe? Diz que haverá angústia entre as nações, né? Perplexidade. Algo semelhante a isso nos é apresentado também no livro, né, do Apocalipse, em várias passagens. Então, é algo muito certo. A Bíblia fala de um tempo de angústia, né? E que tempos são esses? A Bíblia ela não vai especificar os períodos em si. Então, o que nos auxilia bastante nessa temática é justamente os escritos de Ellen White. O espírito de profecia nos ajuda a compreender de uma maneira mais categórica o período dessas angústias. E as indicações justamente que dou para um estudo inicial, né, para cada um que está nos acompanhando, é o livro Eventos Finais e o livro O Grande Conflito. No livro Eventos Finais, ali no capítulo
10 vai tratar sobre o tempo de angústia, e no livro O Grande Conflito, né, no capítulo, eu só tinha marcado aqui, cadê? No capítulo 39, né, já no finalzinho do capítulo, vai tratar sobre esse tema. Então, quando nós olhamos na perspectiva dos escritos do Espírito de Profecia, nós entendemos que há 2 períodos de angústia para o fim dos tempos. Um é chamado de breve tempo de angústia e o outro é chamado de grande tempo de angústia. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela que vai nos dar a ideia do que é apresentado na perspectiva do Espírito de Profecia. E a perspectiva é a seguinte. Aqui, deixa eu só ativar o mouse, né? Porque aí, pronto, agora vocês estão vendo o ponteiro do mouse, né? Porque antes não aparecia. Então, ó, essa daqui é a linha da história humana. Então, a seta, né, indicando a progressão, né, do limiar do fim da história humana. Então, dentro dessa perspectiva, alinhando a Bíblia mais o Espírito de Profecia, de uma maneira bem grosseira, de uma maneira bem resumida, o que é que nós podemos destacar? Isso daqui. O breve tempo de angústia, ele ocorre, né, no período quando se finaliza a pregação das 3 mensagens angélicas, o período da chuva serôdia, o período do decreto dominical, o período do selamento, o período da sacudidura e o período do decreto de morte. Então, tudo isso aqui, né, todos esses eventos, eles ocorrem no breve tempo de angústia. Ao se findar esses eventos, qual é a marca, né? Qual é o marcador de tempo que identifica que o breve tempo de angústia terminou e então se inicia o grande tempo de angústia? É justamente o fechamento da porta da graça, que é uma coisa que o livro do Apocalipse nos aponta. Em Apocalipse capítulo 15, o verso 8. Quer vir aqui? Apocalipse 15, o verso 8. A primeira parte do verso que vai dizer assim: o santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário. Então, vou voltar aqui para mim, né? Então, essa expressão aqui de Apocalipse capítulo 15, o verso 8, o santuário se encheu de fumaça e ninguém podia entrar no santuário. Isso daqui é dando a ideia de que a intercessão acabou. Jesus não está mais intercedendo por nós. Ou seja, o período de graça findou. Então, o que marca o fim do breve tempo de angústia? O fechamento da porta da graça. E juntamente com o fechamento da porta da graça, que é caracterizado pelo fim da intercessão de Cristo por nós, automaticamente também encerra o trabalho do Espírito Santo em converter corações. E também é caracterizado pela soltura dos ventos, né, ali de Apocalipse, né, capítulo 14, né, quando Deus então libera os anjos, né, soltando os ventos, que nesse caso significa tribulações. Aí inicia então o grande período, o grande tempo de angústia, que é caracterizado pelo quê? Que é caracterizado pela angústia de Jacó, pelo falso retorno de Cristo, pelas 7 pragas, e dentro das 7 pragas tem o Armagedon. E aí, quando é que tudo isso termina? Termina com a volta de Jesus. Então, quando nós olhamos pela perspectiva do Espírito de Profecia, nós percebemos que há
3 tipos de angústia que é caracterizado. Um é o breve tempo de angústia, que é antes do fechamento da porta da graça, e após o fechamento da graça vai ocorrer a angústia de Jacó, que é para os salvos, e as 7 pragas, que são para os perdidos. E como é que nós podemos compreender tudo isso? É isso que nós iremos analisar agora. Então, assim, o breve tempo de angústia, ele é bem caracterizado no livro Eventos Finais, aqui no capítulo 10, que eu havia já comentado aqui com vocês. Então, justamente, quando nós vamos para o capítulo 10, diz que, no terceiro parágrafo, Ellen White é bem clara em dizer o seguinte: o início do tempo de angústia ali mencionado, aqui ela está se referindo a Daniel, capítulo 12, verso 1, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas. Quer dizer, aqui está se referindo a Lucas 22, que nós lemos. Ser derramadas, mas há um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Então, o que caracteriza esse período, do breve tempo de angústia? É um período que é caracterizado com as nações em polvorosa. É caracterizado com o povo preocupado com o que vai acontecer para frente. E principalmente, o caldo fica fervendo por causa do decreto dominical e do decreto de morte, que nós estudamos na semana passada. Então, é um período em que as pessoas estarão tomando as suas principais decisões. Decisão de vida ou morte. A que lado você estará? A quem você vai servir? A quem você vai seguir? Quem é o povo que está falando a verdade em si? Então, esse é o período que caracteriza o breve tempo de angústia. Por que é breve? É porque ele é um momento rápido. Não vai ser um momento longo. Será um momento em que as coisas irão acontecer numa velocidade que a gente nem imagina. Então, o decreto dominical, o decreto da pena de morte, para aqueles que não aceitarem o domingo como dia de guarda, só para enfatizar, contextualizar, o fechamento, a finalização da pregação da terceira mensagem angélica, que é com relação à condenação da besta, do falso profeta. Acho que vai ser hoje, então o povo de Deus estará sendo usado poderosamente pelo poder do Espírito Santo, mas também ao mesmo tempo é o período de sacudidura. O que é esse período de sacudidura? Vou falar aqui bem rapidamente. É caracterizado pelo movimento em que Deus vai trazer a igreja para separar de fato o trigo do joio. É por meio do breve tempo de angústia que Deus vai levantar uma sacudidura dentro do seu povo para definir de fato quem é seus verdadeiros seguidores e aqueles que não são os seus verdadeiros seguidores. Será o momento em que o joio que está dentro da igreja vai ser jogado fora. Mas também será o momento em que as ovelhas que estão em outros apriscos estarão entrando no aprisco de Deus. Então, é um momento em que vai acontecer muita coisa. E nós podemos destacar que esse é o tempo em que Cristo ainda está atuando no santuário celestial. Ou seja, é um momento em que o Cristo ainda é o nosso mediador, é o nosso intercessor, antes do derramamento das 7 pragas. Só que o mundo encontraria-se em um estado de caos e de desorganização imensa. Então, todas as tribulações entre as nações, desastres e sinais da natureza surtem um efeito de grande angústia quanto ao que pode acontecer no futuro. Porque, por causa desses movimentos, as pessoas estarão incertas quanto ao futuro. E o fim desse período ocorre ao ser emitida a declaração de Apocalipse 22, o verso 11, que é
uma declaração máxima destacando quem é de fato seguidor de Cristo ou não. Então, em Apocalipse 22, o verso 11, o que é dito? É dito assim, ó: continue o justo a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, depois que terminar, fechar a porta da graça ao término do breve período do tempo de angústia, aquele que está salvo, de fato, vai estar salvo. Mas aquele que está perdido, estará completamente perdido. Outra coisa que ele tentar fazer não vai mais resolver o seu problema. Mas veja, essas coisas vão acontecer numa velocidade tal que não será muito fácil de identificar, ou até mesmo colocar, assim, de forma detalhada. Isso vai acontecer primeiro, isso vai acontecer segundo, tal. Não tem como destacar isso, porque vai estar acontecendo de maneira simultânea. E outra coisa, ninguém sabe quando é que vai ocorrer o fechamento da porta da graça em si. Nós colocamos, nessa escala aqui de gráfico, deixa eu mostrar aqui de novo, nós colocamos nessa escala aqui de gráfico apenas para uma situação didática. Mas tudo isso aqui não vai ter algo determinante para saber quando se fechou ou não a porta da graça. A única coisa que vai estar claro, é quando começar a ser derramado as 7 pragas. Aí sim é que estará bem claro de que nós estamos agora no grande tempo de angústia. Mas até que isso chegue, até que isso tenha sua plena consciência, vai ser muito complicado. Por quê? Quando começar, quando for promulgado o decreto de morte, então vai começar a perseguição àqueles que não vão se curvar ao decreto dominical. Então algumas pessoas serão presas, algumas pessoas irão morrer. O livro Eventos Finais destaca isso. Mas nesse período, essas prisões e essas mortes servirão de testemunho para que outras pessoas que estão na indecisão se convertam. Mas logo depois disso, depois que fecha a porta da graça, inicia-se então um grande tempo de angústia, que é o momento em que Deus envia as 7 pragas para os perdidos, mas ao mesmo tempo ocorre a angústia de Jacó. E aqui está uma coisa muito interessante. O que é a angústia de Jacó? Porque entender o breve tempo de angústia, o tempo de angústia prévio, é muito simples. Ocorre antes do fechamento da porta da graça, é caracterizado pelas nações em polvorosa, por causa das questões políticas, econômicas e naturais, ambientais. É o momento em que ocorre o término da pregação da terceira mensagem angélica. É o momento em que há o decreto dominical, logo depois o decreto de morte. É o momento em que há a sacudidura, onde o joio é tirado da igreja e as ovelhas que estão fora do aprisco entram para dentro do povo de Deus. É o momento em que há o derramamento da chuva serôdia. Então, essas coisas são simples. É fácil de se destacar e de se explicar. Mas e a angústia de Jacó? Que vem logo depois que fecha a porta da graça, inicia-se então um grande tempo de angústia, que é caracterizado por 2 tribulações. A angústia de Jacó, que é para os salvos, e as 7 pragas, que são para os perdidos. E aí é que vem. O que é a angústia de Jacó? Por que é chamado de angústia de Jacó? Aí nós temos que lembrar do que aconteceu com Jacó. A história, a vida de Jacó. Então, relembra aí junto comigo. Jacó era irmão gêmeo de Esaú. E ele enganou seu irmão. Roubou-lhe a primogenitura e então ele fugiu. Ficou na casa do seu pai Labão, prosperou lá, mas depois de muito tempo, quase 20 anos na casa do seu tio Labão, ele então decide retornar para se encontrar com seus pais.
mas ele ainda não tinha resolvido o seu problema com Esaú. Então, você se lembra o que ocorre no Val de Jaboque? É que ele está ali angustiado, porque ele não sabe se o seu irmão vai lhe perdoar ou não. Ele tem medo da morte iminente por seu irmão. Ele busca consolo em Deus, mas ele não consegue sentir paz, porque para ele, nem o seu irmão iria lhe perdoar e nem Deus havia lhe perdoado. Até que, na noite anterior de se encontrar com o seu irmão, ele luta com Deus e ele fica ali a noite toda lutando com Deus, até que chega um momento em que Deus diz: eu vou embora, mas Jacó fala: eu não lhe solto enquanto você não me abençoar. O que era isso? Jacó queria perdão, Jacó queria paz no seu coração. Então Deus: você agora já não é mais Jacó, agora você é Israel. Então Deus estava dizendo ali: eu perdoo você, agora vai lá e se reconcilie com seu irmão. Então, o que é a angústia de Jacó? É caracterizado por 5 coisas. Primeiro, é o medo de ser morto. Então, os salvos estarão angustiados, porque não sabem se irão viver ou se irão morrer por causa do decreto de morte. Outra característica, eles têm medo, pois não sabe, se algum pecado seu foi perdoado. Porque, que nem eu li aqui o texto de Apocalipse, capítulo 15, verso 8. Quando a porta da graça se fecha, o santuário não tem mais acesso, não há mais ninguém no santuário, findou-se a intercessão, então não tem mais como pedir perdão de pecados. Então, muitos estarão angustiados, porque não sabem se algum pecado não foi confessado, se algum pecado não foi perdoado. Mas calma lá que já nós vamos entender essa questão. O outro ponto é que eles têm medo da sua fraqueza e da sua indignidade. Eles não vão se sentir, muitos não vão se sentir dignos ou fortes para passar aquele momento. Muitos estarão com medo porque não sabem se o seu arrependimento é verdadeiro. Então, enquanto uns estarão angustiados porque não sabem se eles não confessaram algum pecado, outros estarão angustiados porque não sabem se eles se arrependeram de maneira verdadeira. E outros estarão angustiados com medo de desonrar o nome de Deus. Então, a angústia que os salvos passarão por causa do decreto dominical, do decreto de morte, a perseguição, é isso daqui. Não é uma angústia de ter doenças ou coisa tal. É a angústia de não ter a plena certeza da sua salvação, ou de que seus pecados estão perdoados ou não, ou se confessou todos os pecados. Mas, quando nós vamos para a pena inspirada, ali a irmã White nos diz que todos os salvos eles passarão por essa angústia, mas Deus confirmará a salvação deles. Eu estou contextualizando. Ela deixa bem claro que Deus não vai fechar a porta da graça sem que nenhum pecado já tenha sido confessado. Ou seja, quando Deus fechar a porta da graça, não apenas as pessoas não poderão ser mais aceitar a salvação, mas também ninguém dos salvos vai ter algum pecado escondido, porque todos os pecados já estarão sido confessados. Todos os pecados já estarão sido perdoados. Mas como é que nós temos a plena certeza disso? Essa é a angústia que os salvos passarão. Por exemplo, você às vezes não sente aquela sensação de que você ora a Deus, pede perdão do seu pecado, mas às vezes nós não somos tentados
a ficar pensando, será que Deus me perdoou mesmo? Será que Deus me perdoou mesmo? Então, qual vai ser a grande ação de Satanás nesse momento? Satanás vai trabalhar para que os salvos comecem a ter dúvida da sua própria salvação. Essa é a angústia. Satanás vai trabalhar para que os salvos comecem a duvidar da sua própria salvação. Então, esse é o grande ponto, né? E para que deixe um pouco mais claro, né, quando nós vamos para Daniel capítulo 12, o verso 1, que esse é o texto, né, que fala do grande tempo de angústia tal que nunca houve na terra. Então, Daniel capítulo 12, e o verso 1, nos diz bem assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, o que é que a Bíblia nos diz? É que nesse período de angústia, após o fechamento da porta da graça, que os santos estará passando, né? Porque Satanás estará os acusando e ao mesmo tempo estará levantando pessoas para perseguir, para matar. No clímax, no ápice disso, Cristo estará retornando. Mas também, ao mesmo tempo em que estará ocorrendo, né, a perseguição ao povo santo de Deus, aos que permaneceram-se firmes, nesse mesmo período também estará ocorrendo. Deus estará derramando as suas 7 pragas. Mas não são sobre as 7 pragas que eu irei falar hoje. Isso vai ficar para a semana que vem. O que eu gostaria de deixar claro para cada um de nós é voltar aqui o nosso gráfico. O que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: a Bíblia destaca, quer dizer, não a Bíblia, né? A Bíblia fala do tempo de angústia, mas ele não especifica em quais momentos as angústias irão ocorrer, esses tempos. Então, quando nós vamos para o espírito de profecia, nós podemos, de maneira resumida, colocar nessa linha temporal. Primeiro, há um breve tempo de angústia, e é o que está escrito em Lucas capítulo 21, o verso 25 e o verso 26. E esse breve tempo de angústia é caracterizado pela pregação da terceira mensagem angélica, caracterizado pela chuva serôdia, é caracterizado pelo decreto dominical, pelo selamento, pela sacudidura e pelo decreto de morte. Então, isso é o que caracteriza o breve tempo de angústia, além, né, das nações estarem em polvorosa por questões políticas, econômicas e ambientais. Isso é o que caracteriza o breve tempo de angústia. Logo após isso, vem o fechamento da porta da graça, que isso que é algo que ocorre no tempo de Deus, né? Não, Deus não vai gritar lá de cima, fechou a porta da graça, né? Então, é um marco temporal que para nós, seres humanos, é impossível determinar ou saber, né? Porque o que nós estaremos vendo é isso daqui e logo em seguida a perseguição ao povo santo de Deus e o derramamento das 7 pragas. Então, em algum momento entre isso ocorre o fechamento da porta da graça, a retirada do Espírito Santo com relação ao trabalho de converter as pessoas, porque já que a porta da graça se fechou, não há mais salvação, também o trabalho de conversão do Espírito Santo não tem mais significado nenhum. E inicia-se então o período de grande tribulação, que é quando ocorre a perseguição contra os santos, uma perseguição mais intensa, iniciando então a angústia de Jacó, voltado para os salvos, e além da perseguição, Satanás estará usando os seus anjos para acusar, para colocar dúvida em relação à salvação dos santos, mas também
Deus estará derramando o seu juízo contra os ímpios, aqueles que não se arrependeram, aqui pelas 7 pragas. Nesse tempo também Satanás ele fará um falso retorno de Cristo. Deus não vai permitir que Satanás ele imite a volta de Cristo. Então ele fará um falso retorno de Cristo, enganando a muitos e intensificando ainda mais a perseguição contra os salvos. Esse falso retorno de Cristo também vai ser uma forma para Satanás colocar em dúvida os salvos. Será que eu estou seguindo o Deus correto? Então tem toda essa questão. E o Armagedon, que também é um tema que está inserido nas 7 pragas. Então, quando nós olhamos tudo isso aqui, o que nós podemos especificar é o seguinte: quando é que isso vai acontecer? Logo. Agora, o que é que vai acontecer primeiro? Será que o que acontece primeiro é a finalização da pregação da mensagem? O que vem primeiro é o decreto dominical? O que vem primeiro é a chuva serôdia? Isso nós não sabemos. Vai ocorrer de maneira simultânea isso aqui. Então, é por isso que é necessário estarmos preparados agora. Porque tem muitas pessoas que estão esperando o decreto dominical para tomar uma decisão. Ou se preparar. Tem outros que estão esperando a chuva serôdia, o derramamento pleno do poder do Espírito Santo para a pregação da última mensagem. Tem pessoas esperando por esse momento. Mas o que Deus nos alerta é o seguinte: não espere por esse momento. Porque possa ser que, quando chegar nesse momento, você acabe escolhendo o lado errado. Então, o importante é se preparar agora. O convite de Deus é buscar o hoje. Buscarmos hoje o nosso momento com Cristo. Hoje é o momento para tomarmos a decisão de estarmos ao lado de Cristo. Porque nós não sabemos quando irá se findar a pregação do Evangelho. Nós não sabemos quando vai fechar o período da porta da graça. A única coisa certa é, quando chegar o período das 7 pragas, aí já está tarde demais. Então não espere chegar muito longe. Então, com relação à angústia de Jacó, o que o Espírito de profecia nos diz, de maneira resumida. Primeira citação aqui. Expediciar por fim um decreto contra os que santificam o sábado, do 4º mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. O romanismo, no Velho Mundo, Europa. O protestantismo apóstata no Novo Mundo, Estados Unidos, adotará uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Isso é uma coisa que eu tinha me esquecido. Onde é que vem a expressão angústia de Jacó na Bíblia? É Jeremias capítulo 30. Eu tinha esquecido de falar daqui. Quando nós vamos para Jeremias capítulo 30, o verso 7 diz assim: que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. E o verso 10 diz assim: portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Aqui Jeremias está falando, claro, primeiramente, do ataque babilônico, do exílio babilônico. Mas o que é que Deus está falando por meio do profeta Jeremias? É que logo após o exílio babilônico, Deus iria restabelecer a nação de Israel. Por isso, mesmo em bem angústia, não se atemoriza, porque Deus salvaria o seu povo. Então, nós podemos perceber que isso vai se repetir no tempo do fim, quando
em Mateus 24, em Lucas 22, ali é falado de tempo de angústia. Em Daniel, capítulo 12, é falado ali em tempo de angústia. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 12, o capítulo 13, que fala ali de alguns períodos também de angústia, mas no período da Idade Média, nos aponta que também vai se repetir nos fins dos tempos, mas que no momento mais crítico, Deus se levantará para salvar o seu povo. Então isso daqui é o ponto-chave. Não é se preocupar com as coisas ruins que irão acontecer, mas sim o nosso foco deve estar no livramento de Deus. Então aí continuando aqui com mais citações. Aos olhos humanos, parecerá todavia que o povo de Deus logo deverá selar seu testemunho com seu sangue, assim como fizeram os mártires antes deles. Eles mesmos começarão a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem às mãos de seus inimigos. É um tempo terrível de agonia. Dia e noite clamam a Deus, rogando livramento, semelhantes a Jacó. Todos estão a lutar com Deus. Seu semblante exprime sua luta íntima. A palidez repousa em cada rosto, não cessam, porém, de orar fervorosamente. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para esse tempo, disse: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz, porque se tem tornado macilentos todos os rostos. E aí vem a citação do texto que eu falei. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado dela. Então, outra citação. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. E assim como acusou a Jacó, acusará o povo de Deus. Então, acusando Satanás o povo de Deus por causa de seus pecados, o Senhor lhe permite que os prove até o último ponto. Sua confiança em Deus, sua fé e firmeza serão severamente postas a provas. Ao reverem o passado, suas esperanças desfalecem, pois que em sua vida inteira pouco podem ver. Estão perfeitamente cônscios da sua fraqueza e indignidade. Satanás se esforça para aterrorizá-los com o pensamento de que os seus casos não dão margem à esperança, e a mancha de seu aviltamento jamais será lavada. Espera destruir-lhes a fé de tal maneira que cedam às suas tentações, desviando-se de sua fidelidade para com Deus. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receio não terem se arrependido de todo o pecado, e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Senhor: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Se pudessem ter a segurança de seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte, mas se mostrassem dignos e perdessem a vida por causa de seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então vituperado. Então, essa é a angústia que os santos passarão após o fechamento da porta da graça, a angústia de Jacó. Então, fazendo um resumo daquilo que nós estudamos e meditamos nessa noite, é o seguinte: no tempo do fim, haverá 3 tempos de angústia. Uma é distinta, as outras 2 vão ocorrer de maneira simultânea. A primeira é o breve tempo de angústia, que vai afetar a todos. Isso acontece antes do fechamento da porta da graça, que é caracterizado, só reforçando aqui mais uma vez, eu estou sendo um pouco redundante, mas é para fixar bem na mente, né? Estou aqui deixando o mais simples possível. Então, antes do fechamento da porta da graça, esse breve tempo de angústia que afeta a todos é caracterizado pelo quê? As nações empolvorosas por questões políticas, econômicas e ambientais, né? A sacudidura, ou seja, Deus separando o seu povo, né? O joio estará saindo do povo de Deus
e as ovelhas que estão em outros apriscos estarão vindo para o povo de Deus, é caracterizado pelo derramamento da chuva serôdia, né, o pleno agir do poder do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Isso vai culminar no término da pregação da terceira mensagem angélica, mas em contrapartida, isso vai instigar ao decreto dominical e também ao decreto de morte. E logo depois que tudo isso se completa, então em algum momento se fecha a porta da graça, onde Cristo finaliza o seu ministério de intercessão e de investigação no santuário. Então, aquele que está salvo, aquele que está perdido, estará perdido. Isso também se caracteriza pelo encerramento do trabalho do Espírito Santo em atuar nos corações das pessoas para que elas se arrependam. E por causa disso, Deus vai fazer com que as pessoas sejam entregues às suas paixões, as paixões pecaminosas. Hoje, Deus limita a influência do pecado no mundo. Mas quando fechar a porta da graça, Deus vai dizer assim: controle fechado, porque quem mantém ainda esse mundo em ordem é a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo não mais atuando para alcançar o coração do perdido, meu amigo, Satanás vai agora fazer o que quiser. Também, nesse período, Deus então solta os ventos, ou seja, vai vir a tribulação mais terrível, que é caracterizado por duas tribulações agora, né, que vão ocorrer de maneira simultânea. A angústia de Jacó, que é o que eu acabei de falar, né? Que é voltado para os santos, que é Satanás, né, perseguindo e acusando os santos, mas também ao mesmo tempo Deus derramará o seu juízo às 7 pragas contra os ímpios. Então nós estudamos aqui de maneira mais detalhada o breve tempo de angústia e a angústia de Jacó. Semana que vem nós vamos aprender sobre as 7 pragas e o Armagedon. Então, fique atento. E quando é que esse período de grande tempo de angústia finaliza? Que também é o momento em que Satanás vai fazer um falso retorno de Cristo. Então, quando é que esse momento termina? É com a própria volta de Jesus. Ou seja, aquilo que parece que vai terminar ruim, no fim vai terminar bem. Jesus vai voltar, né? Cristo não vai permitir que esse embrolho se desenvolva de maneira assim mais longa. Então, o próprio Cristo, quando nós vamos para Mateus capítulo 24, só para finalizar aqui. Mateus capítulo 24, o verso 21 e 22. Mateus 24, o verso 21 e 22 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, por causa dos filhos de Deus, por causa dos santos, por causa dos salvos, esses dias de tribulação serão abreviados. Então, qual é a promessa de Deus? É que, meu filho, minha filha, quando iniciar esse tempo de angústia, não será muito longo. Quando o tempo vai terminar, isso a Bíblia não nos revela. Se é um mês, se é 2 meses, se é um ano, isso nós não sabemos. Mas a única coisa que a Bíblia diz é que esse tempo será breve. Por quê? Porque senão, se Deus não intervir mediante a sua volta, aí sim o mundo acabaria pelas próprias mãos do ser humano. Mas como ele ama os seus filhos, e por causa dos salvos, dos escolhidos, então esse tempo de angústia será abreviado.
será encurtado, será rápido. Então todas essas coisas aqui vão acontecer assim de maneira muito rápida. Não é como as séries, né, americanas que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 temporadas, né? Parece que nunca termina. Não. Esse tempo de angústia, Deus falou, é uma temporada só, é uma patada só. Vai acontecer muita coisa, mas será de maneira rápida. Porque serão coisas tão intensas que se prolongar um pouco mais, aí todo mundo acaba se perdendo. Então, tudo isso culmina com a volta de Jesus. Então, quando tais coisas começarem a começar, é quando a Bíblia nos diz que nós devemos olhar para cima e esperar ansiosamente por Jesus, né? E exultar. É isso que a Bíblia diz, que os santos, quando começarem essas coisas, os santos devem olhar para cima e se alegrar, porque o Redentor está vindo. Então, que eu e você estejamos do lado daqueles que, quando tudo isso aqui começar, né, decreto dominical, decreto de morte, sacudidura, o fechamento da porta da graça, a pregação da terceira mensagem angélica, o selamento, tá? Que a nossa atitude, mesmo em meio à angústia, seja de olhar para cima e se alegrar, sabendo que o nosso Redentor se aproxima. Então, meu amigo, minha amiga, espero que você tenha aproveitado bastante esse momento. Só reforçando, como é um momento curto, não dá para a gente adentrar em muitos temas, né? Mas só pelo gráfico aqui, vocês percebem que uma coisa está ligada à outra. A gente vai separando para ficar uma coisa mais didática. Mas eu espero que esse pequeno estudo que tivemos agora, né? Esse pequeno momento, tenha lhe ajudado a compreender um pouco mais sobre tais assuntos, né? Principalmente sobre o tempo de angústia. Então, só mais uma vez, se você quer se aprofundar, então eu indico você iniciar esses estudos por meio do livro Eventos Finais, né? Ali o capítulo 10, e o livro Grande Conflito, né? Eu estou aqui com a versão teen, né? A versão adolescente, né? Os resgatados. Mas esse daqui é o Grande Conflito, ali capítulo 39. Então vocês terão mais textos do Espírito de Profecia para se aprofundar. E os demais temas nós vamos estudando nos outros dias. Então, só recapitulando, né? Nós já estudamos sobre o selamento, que é sobre os 144 mil. Então, o selamento, né, dos 144 mil entra aqui nesse breve tempo de angústia. Só lembrando, né, que os 144 mil não é o número literal, é um número simbólico, né? E ali tem as características do povo que serão selados. Então, nós já estudamos sobre isso. Na semana passada, né, nós estudamos sobre decreto dominical e, ao mesmo tempo, decreto de morte. Hoje, né, estamos aqui falando sobre o tempo de angústia, sobre as 3 mensagens angélicas, isso é o que a Igreja Adventista mais fala, né? Então, também já entrou aqui no pacote. As coisas novas, né, que foi se falado hoje, que ainda não estudamos de maneira assim mais detalhada, é justamente o quê? É sacudidura, chuva serôdia, as 7 pragas, e aí, dentro do pacote, o Armagedon, e o fechamento da porta da graça. Então, esses assuntos aqui, nós vamos estudar nas próximas semanas, tá bom? Então, na próxima semana, como a complementação do tema de hoje, nós vamos estudar sobre as 7 pragas e o Armagedon. Mas logo depois disso, nós então vamos estudar mais sobre o fechamento da porta da graça, sobre a sacudidura e sobre a chuva serôdia. Combinado? Né? Espero que vocês estejam apreciando as temáticas. Então, vamos orar e agradecer nesse momento? Querido Deus, Pai amado do Senhor, agradecemos a Ti por esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos concede, né, de estudarmos um pouco mais sobre a Tua palavra, compreendermos um pouco mais o que as profecias, né, nos têm a dizer. E por favor, Senhor, esteja fortalecendo o nosso coração, nos dando o entendimento necessário, nos dando a fé, a esperança de que o Senhor é quem está cuidando de tudo, é quem está nos guiando. Pai amado,
nos fortaleça em todos os momentos e que o Senhor volte logo para orarmos com o Senhor, para vermos o teu rosto, vermos a tua face e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença de todos, né? Que Deus esteja abençoando grandemente você e nos encontramos nesse sábado agora às 10 horas, tá bom? E que Deus abençoe o restante da sua semana. Um grande abraço e até mais.